O deserto estava silencioso. Um silêncio que se estendia por quilômetros de areia e céu azul. Foi nesse cenário de solidão que Moisés ouviu novamente a voz que o chamou do meio da sarça ardente. Uma voz que não se ouve com os ouvidos, mas com a alma. Volta ao Egito. O tempo chegou. O cajado em sua mão, que antes era apenas um pedaço de madeira seca, um apoio para um pastor no deserto, agora carregava a autoridade do Criador do universo. Cada fibra daquela madeira parecia pulsar com um poder inimaginável. Com um coração firme e passos decididos, Moisés atravessou as areias quentes. Seu destino não era mais o deserto, mas a terra de seus antepassados, o lugar onde ele nasceu e de onde fugiu. A terra onde seus irmãos, o povo de Israel, gemiam sob o peso insuportável da escravidão. Ao avistar as muralhas imponentes do Egito, o ar parecia mudar. Ficou mais pesado, denso, as carruagens passando em alta velocidade, os soldados com suas armaduras reluzentes, o cheiro das fornalhas que nunca se apagavam. Tudo proclamava o poder esmagador do Egito. E acima de tudo, o orgulho de seu líder supremo, o faraó, que se via como um deus na terra. Mas Moisés não estava sozinho. Ele sentia uma presença constante, uma força que o guiava. A cada passo, o Eterno, o Deus de seus pais, caminhava com ele. Ao encontrar seu irmão Arão, a emoção tomou conta. Um abraço que selava não apenas a saudade, mas uma missão divina. Agora, juntos, eles seriam a voz que ecoaria pelos palácios e pelas senzalas, a voz que libertaria milhões de pessoas da opressão. O grande salão do palácio era um espetáculo de poder e riqueza. Ouro brilhava em cada coluna, em cada detalhe. Estátuas e ídolos de deuses egípcios estavam por toda parte, observando em silêncio. Havia deuses para tudo, da fertilidade ao rio Nilo, do sol à morte. Dezenas de divindades silenciosas testemunhas do que estava para acontecer. No centro de tudo, Faraó, sentado em seu trono, ergueu o queixo, com uma arrogância que desafiava os céus. Então, Moisés deu um passo à frente. A simplicidade de suas vestes de pastor contrastava com o luxo ao redor. Sua voz, calma, mas firme, cortou o silêncio do salão. Assim diz YHWH, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo. Um murmúrio percorreu a corte. Quem era esse tal de YHWH? Um deus estrangeiro, um deus de escravos. E quem era aquele homem para dar uma ordem ao todo-poderoso Faraó? Faraó esboçou um sorriso desdenhoso. Eu não conheço YHWH e não deixarei Israel ir. A resposta era um desafio direto. Uma declaração de guerra. A batalha estava prestes a começar. Mas não seria uma batalha de exércitos. Seria um confronto espiritual. Uma guerra entre deuses. Arão, seguindo a instrução divina, lançou o cajado de Moisés ao chão. E diante dos olhos de todos, o pedaço de madeira se contorceu, sibilou e se transformou numa serpente viva, poderosa, ameaçadora. Os magos e sacerdotes egípcios, confiantes em suas artes, foram chamados por Faraó. Eles também lançaram seus cajados. E estes também se tornaram serpentes. Por um instante, pareceu que o poder do Egito era páreo. Mas então, algo surpreendente aconteceu. A serpente de Arão, a serpente do Deus de Israel, avançou e devorou as serpentes dos egípcios, uma por uma. O sinal era claro: não haveria empate. A batalha havia começado, e seria uma demonstração de poder como o mundo nunca viu. Era muito mais do que Moisés contra Faraó. Era YHWH contra todos os deuses do Egito. Cada praga que se seguiria não seria um desastre natural, aleatório, mas um golpe calculado e direto em uma divindade específica do panteão egípcio. A primeira demonstração de poder aconteceria no coração do Egito. O alvo, o rio Nilo. O Nilo não era apenas um rio, era a fonte de toda a vida egípcia. Era venerado como o deus Hop, o símbolo da vida, da fertilidade e da abundância. Hop seria o primeiro a cair. À beira do rio,
Moisés ergueu seu cajado e golpeou a água. O som ecoou como um trovão. E então, o impossível aconteceu. A água, antes límpida e cheia de vida, começou a mudar de cor. Diante dos olhos aterrorizados dos egípcios, o grande rio se transformou em sangue. Um sangue espesso e pútrido. Todos os peixes morreram instantaneamente, subindo à superfície. Um cheiro insuportável de morte tomou conta do ar. A fonte da vida do Egito havia se tornado uma veia de morte. O Egito inteiro tremeu. Os egípcios cavavam poços em busca de água potável, mas o juízo era total. O deus Nilo estava derrotado, humilhado. Mas o coração de Faraó, em vez de se curvar, permaneceu endurecido como pedra. O próximo golpe seria contra Reque, a deusa da fertilidade, que tinha a cabeça de uma rã. Ela era vista como protetora das mulheres no parto e símbolo da vida que brota do Nilo. O Egito se orgulhava de sua deusa Rã. Mas agora, essa mesma criatura se tornaria seu tormento. A praga das rãs começou. Elas não apenas saíram do rio, mas invadiram tudo. Milhares, milhões delas, cobrindo a terra. Entraram nas casas, nos palácios, nas cozinhas, nos quartos e até nas camas dos egípcios. O Koucha era ensurdecedor. Dia e noite. O símbolo da vida havia se tornado uma praga nojenta e sufocante. O Deus do Egito se voltara contra seu próprio povo. Desta vez, Faraó não aguentou. Ele chamou Moisés e Arão e implorou por alívio. Orem ao seu Deus para que tire as rãs de mim e do meu povo, e eu deixarei Israel ir. Moisés orou, e no dia seguinte, as rãs morreram. Ficaram empilhadas em montes enormes por toda a terra, e o cheiro da decomposição era terrível. Mas assim que o alívio veio, o coração de Faraó se fechou novamente. A promessa foi esquecida. Moisés sabia. Aquilo era apenas o começo de um longo e doloroso processo. A batalha espiritual continuaria, praga após praga, cada uma mais severa que a anterior. Cada milagre sombrio era uma lição, um desmantelamento sistemático da fé egípcia em seus deuses impotentes. O orgulho de Faraó seria quebrado, camada por camada, até que ele não tivesse outra escolha, a não ser reconhecer um poder muito superior ao seu, até que Israel finalmente pudesse caminhar livremente para fora da terra da escravidão, rumo à promessa. E assim, a história da Torá, a história do Êxodo, nos mostra que a saída do Egito não foi apenas uma libertação física de um povo. Foi, e continua sendo, uma revelação para o mundo inteiro. Não há poder, não há rei, e não há Deus como YHWH. A história estava apenas começando. Obrigado por assistir. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos desta jornada incrível. Até a próxima.